sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler versículo 12 e 13. Apocalipse, capítulo 3, versículos 12 e 13. Diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverá sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome, meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, e agora queremos fazer a meditação nela. Te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações. Eu me coloco, Senhor, em tuas mãos como um instrumento a ser usado por ti. Te peço, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ter a sua atenção para a meditação na palavra do nosso Deus nessa noite. Nós encontramos aqui, nesse texto, uma palavra de Deus que é dirigida aqui no Apocalipse à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia. Você sabe que o Apocalipse, ele é uma revelação do tempo do fim, né? E Jesus, ele começa o livro de Apocalipse escrevendo 7 cartas para 7 igrejas. Todas essas igrejas eram igrejas cristãs, igrejas que servem ao Senhor Jesus, que creem no Senhor Jesus, mas essas igrejas, elas estavam todas com problemas, com exceção dessa aqui. Essa aqui era a que estava em melhor condição, que era a igreja da Filadélfia. E para cada uma dessas igrejas, Jesus Cristo, ele manda uma mensagem, ele faz elogios, ele diz coisas boas, e ele faz críticas, e ele faz repreensões a essas igrejas também. A uma, ele diz que ela está fria, que ela perdeu o primeiro amor, que precisa voltar ao primeiro amor. A outra, ele diz que ela se corrompeu com as falsas doutrinas, que precisa voltar à doutrina verdadeira. A outra, ela se tornou materialista e pensando que era rica, na verdade era pobre. A outra era pobre e pensava que era pobre, na verdade era rica. A uma dessas igrejas, Satanás tinha construído lá no meio deles um templo, né? Havia uma sinagoga, aliás, no meio deles, de tal maneira que você encontra aí aquelas igrejas com muitas falhas e com uma necessidade gritante de mudança em muitas áreas. E aquelas igrejas, elas, na verdade, elas são uma representação de todas as igrejas. Talvez seja por isso que ele escreveu para 7 igrejas, porque o número 7 ele dá essa ideia do geral, da totalidade, né? Da perfeição do todo. E talvez tenha sido por isso que ele escreveu para 7 igrejas. Isso significa que aquelas 7 igrejas, elas representam as igrejas que existem no mundo. Cada igreja, ela tem as suas particularidades, né? Cada igreja, ela tem as suas virtudes e tem as suas
as suas deficiências, as suas dificuldades, né? Se a gente pensar na nossa igreja, em nós que somos um grupo pequeno ainda, mas somos uma igreja. Então, quais são as nossas virtudes? Quais são as nossas deficiências? De repente, tanto as nossas virtudes quanto as nossas deficiências, nós vamos encontrar nessas 7 igrejas aqui do Apocalipse. Agora, nessa noite, eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe, para uma coisa muito importante que Jesus Cristo diz para a igreja da Filadélfia. Você sabe que a igreja são as pessoas, né? A igreja não é o templo. A igreja são as pessoas. Se tiver gente, tem igreja. Se não tiver gente, mesmo que tenha um templo bonito, não tem igreja. E Jesus Cristo escreve a igreja da Filadélfia, ou seja, aquelas pessoas que estavam servindo a Deus lá nessa cidade da Filadélfia, isso aqui, lá na época do Velho Mundo, lá no passado. E aí ele diz aqui, ele diz assim, para aquela igreja, para aquelas pessoas, para aquele povo, ele diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então veja, Jesus Cristo disse para a igreja lá da Filadélfia que os vencedores, aqueles que não fossem derrotados pelo inimigo, aqueles que não fossem derrotados pelo pecado, aqueles que não fossem derrotados pelas dificuldades, aqueles que, mesmo diante da perseguição, das tribulações, eles permanecessem firmes, permanecessem de pé, vencessem as dificuldades. Ele diz: aos vencedores, ao vencedor, eu farei coluna na casa do meu Pai. Coluna na casa do meu Pai. E é sobre essa expressão aqui que eu quero pensar com vocês nessa noite. Existem determinadas pessoas que Deus faz delas colunas. São as colunas da casa do meu Pai. São as colunas da igreja. Você vê essa casa aqui, ela possui várias colunas. Essas colunas, elas são muito importantes. Por que as colunas são importantes? Porque a casa só está de pé por causa dessas colunas. Se você tirar as colunas, a casa cai. As colunas são aquelas que dão a sustentação. As colunas são aquelas que fazem com que a coisa aconteça. As colunas são aquelas que dão a firmeza para a existência do lugar. E olha o que Deus está falando, que existem pessoas que são vencedoras e Deus faz essas pessoas de colunas na casa do Pai, na igreja. Você está entendendo? Existem determinadas pessoas que Deus ele escolhe, que Deus separa, que Deus prepara, e Deus faz dessas pessoas as colunas. Eu posso dizer para você que aqueles 12 apóstolos de Jesus, tinham Judas aí no meio, né? Aqueles apóstolos, eles foram chamados por Jesus para seguirem a Jesus, para viverem com Jesus,
ficaram com Jesus de manhã, de tarde, de noite. Eles tomavam café com Jesus, eles almoçavam com Jesus, eles jantavam com Jesus, eles viajavam com Jesus, eles passeavam com Jesus, andavam de barco, iam à praia, iam para o deserto, subiam um monte, viajavam a pé de uma cidade para outra, junto com Jesus, gastavam tempo junto com Jesus. E sabe, aqueles apóstolos, aqueles que primeiro foram discípulos, depois eles se tornaram apóstolos. E eu posso dizer para você o seguinte: eles se tornaram as colunas da igreja. A igreja cristã, que se formou através da pregação do Evangelho, ela se consolidou, ela se estabeleceu, ela se fortaleceu, ela se tornou o que ela é hoje, por causa daquelas colunas. São as colunas da igreja que a sustentam, porque as colunas, elas são aqueles que são a referência. Os mais novos vão chegando e eles vão olhando para a coluna, eles veem como é que a coluna se comporta, como é que a coluna vive, como é que a coluna reage, como é que a coluna ora, como é que a coluna evangeliza, como é que a coluna faz a obra de Deus. E aí então ela passa a viver também como aquela coluna. Olha, quando a gente pensa na igreja evangélica brasileira, nós vamos ver o seguinte, que na igreja evangélica brasileira, nós temos algumas pessoas que viveram entre nós, que até já morreram, a maioria já morreu, que elas foram as colunas. Essas pessoas trouxeram o Evangelho para nós. Essas pessoas investiram financeiramente para que o Evangelho chegasse até nós. Essas pessoas foram perseguidas. Essas pessoas, elas viveram o Evangelho para ser um exemplo para nós. Escreveram inclusive as nossas canções. As canções que a gente canta, a gente tem aí a harpa cristã, a gente tem o cantor cristão, que são os mais antigos, e os homens que escreveram aquelas músicas que a gente canta até hoje e se emociona até hoje, e que até hoje essas mensagens, essas músicas, elas nos trazem uma mensagem profunda. Eles foram as colunas do passado, né, que se deram em favor da igreja, que se deram em favor da obra de Deus, e que através da vida deles a igreja hoje é o que é. Houve a marcha para Jesus nesses dias lá em São Paulo. Sabe quantas pessoas eles reuniram na marcha para Jesus em São Paulo? 3 milhões de pessoas. Você ouviu isso? Não é 300 mil, não. Não é 3 mil, não. São 3 milhões. 3 milhões de pessoas é uma multidão praticamente incontável de pessoas. Homens e mulheres, jovens e crianças marchando para Jesus. De onde veio esse povo todo? Esse povo todo é um resultado das colunas que viveram no passado. Homens e mulheres que foram colunas, homens e mulheres que oraram, que jejuaram, homens e mulheres que contribuíram com ofertas, com dízimos, que contribuíram com suas próprias vidas para que o Evangelho fosse espalhado por essa nação.
E o resultado está aí, essas igrejas gigantescas, milhares de pessoas servindo ao Senhor nessa nação. Ainda tem muita gente para ser salva, ainda tem muita gente longe de Deus, mas Deus está fazendo uma obra maravilhosa no Brasil, e a gente tem aí milhares e milhares de pessoas servindo ao Senhor Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Você compreende o que eu estou dizendo? Mas agora veja bem, eu tenho notado, à medida que os dias vão passando, que aqueles que foram, ou que têm sido as grandes referências da fé cristã na nossa nação, homens que deram a sua vida na pregação do Evangelho, aqueles teólogos, aqueles pregadores, aqueles avivalistas, aqueles homens que percorreram essa nação de norte a sul, de leste a oeste, pregando, agitando, falando de Jesus, chamando as pessoas para o caminho de Deus, estão morrendo. Muitos deles já morreram. Muitos deles já estão lá na eternidade. Homens que foram tremendamente usados por Deus, homens que levaram o Evangelho para o Rio Grande do Sul, para a região sudeste, para a Bahia, que levaram o Evangelho lá para o Nordeste, lá para o Pará, para o Amazonas, para Roraima, fizeram a obra de Deus, foram coluna, foram exemplo, são motivos de inspiração, mas esses homens já morreram, esses homens já foram, esses homens já partiram para a eternidade. Quando estou falando aqui, eu estou lembrando, por exemplo, do missionário Eurico Nelson. Esse missionário, ele viveu aqui na Amazônia, morreu, e até está enterrado aqui em Manaus, mas eu quero dizer para você que ele levou o Evangelho para o Pará, Maranhão, Amazonas, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia. Ele viajava num barquinho, ele tinha um barquinho, e nesse barquinho ele ia de cidade em cidade, até onde o rio pudesse levá-lo. Ele encostava o barco lá na cidade, e aí ele pregava o Evangelho, e aí quando as pessoas se convertiam, ele fazia um batismo lá na frente da cidade e estabelecia ali uma igreja. E assim ele deu origem às principais igrejas que existem até hoje, das igrejas batistas aqui nessa região norte. Foi impressionante a vida dele. Foi ele quem abriu essa igreja aqui, a primeira igreja batista aqui de Manaus, que fica ali na Joaquim Nabuco, né? Ali do lado do Dr. Pajá. Foi ele quem abriu, quem começou essa igreja. Assim como ele abriu a primeira lá de Belém, a primeira lá do Amapá, a primeira lá de Roraima, a primeira lá do Acre, lá de Porto Velho. Então, foi um homem usado por Deus de uma forma tremenda e poderosa. Mas onde ele está hoje, ele já está na glória, já está lá com o Senhor Jesus. Eu fico pensando em Daniel Berg e Gunnar Vinge, que foram dois missionários que vieram aqui para Belém, no Pará, e começaram a pregar o Evangelho e deram origem a essa igreja, que é a maior igreja evangélica no Brasil, que é a Assembleia de Deus. Então, esses dois rapazes vieram para cá e deram a vida deles para pregar a palavra de Deus, e como resultado, aí você tem
A Assembleia de Deus está em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Qualquer cidadezinha que você for, você encontra lá Coca-Cola e a Assembleia de Deus. Até aí pelo interior do Amazonas, no meio dos lugares mais longínquos, você encontra. E quem foi que deu origem a ela? Esses dois moços aí, Daniel Berg e o Navio. Agora onde é que eles estão? Eles estão mortos também. Já estão lá na glória, na presença do Senhor. A igreja já tem mais de 100 anos, mas está aí bombando, né? Milhares de pessoas servindo a Deus. A igreja que eles abriram lá em Belém do Pará, né, esses dias, eles tiveram lá uma festividade, onde até o presidente da República esteve presente, e eles reuniram lá milhares de pessoas, numa grande concentração, um negócio assim impressionante, que eles abriram uma bandeira gigantesca do Brasil, que saiu correndo assim por cima da multidão, que o Bolsonaro foi a loucura, né? Ficou super emocionado de ver aquela manifestação ali. Tudo isso aí é um resultado da obra, da vida daqueles rapazes lá há 100 anos atrás. Eles foram colunas da igreja de Deus. São até hoje colunas, são exemplos, são inspiração para as nossas vidas. Quero dizer para você que as colunas são aquelas que sustentam. Olha, na igreja primitiva, a igreja lá em Jerusalém, se você ler sobre a igreja lá em Jerusalém, você vai ver o seguinte, que aquela igreja, ela era uma igreja muito abençoada. Eles se reuniam todos os dias, de casa em casa, e também no templo. E eles estavam em comum. Eles faziam orações, eles se ajudavam, os mais ricos ajudavam os mais pobres, e aqueles que tinham posses, eles vendiam as suas propriedades e distribuíam na igreja, para que fosse feita a obra social, a obra de caridade, e para que fosse feito o Evangelho, a pregação do Evangelho, a evangelização. Como você acha que aqueles apóstolos, eles sacudiram o mundo daquela época? Eles visitaram aquelas cidades daquela época, pregaram a palavra de Deus e foram instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Naquele mundo de então, como que eles conseguiam o dinheiro para poder fazer tudo isso? Era através de pessoas, de irmãos, de membros da igreja, que eram como coluna, eram os que sustentavam. Olha, eu quero dizer para vocês, a Bíblia fala que no ministério de Jesus havia um grupo de mulheres, era um grupo de mulheres que elas sustentavam o ministério de Jesus. Elas recolhiam ofertas, elas supriam as necessidades de Jesus, faziam comida, cuidavam das suas roupas, davam moradia para ele, patrocinavam as suas viagens. Aquelas mulheres que fizeram parte daquele grupo, elas foram colunas do ministério de Jesus. Foram colunas do ministério de Jesus. Você lembra que quando Jesus morreu lá na cruz, apareceu um senador lá, que era crente, que era seguidor de Jesus, e que ele pediu o corpo de Jesus,
E esse camarada, como era o nome dele? Ele é o José de Arimateia. O José de Arimateia, quando Jesus morreu, ele foi lá e ele pediu para Pilatos o corpo de Jesus para que ele pudesse sepultar o corpo de Jesus. E onde que ele sepultou o corpo de Jesus? Ele sepultou numa propriedade dele. Quer dizer, ele doou aquele lugar que até hoje existe, que está lá em Jerusalém, onde Jesus foi sepultado. Aquela gruta lá, ela foi doada por esse senador, né, que ele doou para que Jesus pudesse então ser ali sepultado e 3 dias depois pudesse ressuscitar e aquele lugar ficasse como uma testemunha da ressurreição e da vitória do Senhor Jesus. Então veja só, naquele momento, quando José de Arimateia ele doa aquela propriedade, o que ele estava sendo? Ele estava sendo uma coluna também. Ele estava sendo um daqueles sustentáculos, um homem que, com um gesto, com uma doação, ele marcou presença na história do cristianismo, na história da igreja. Onde o Evangelho de Jesus for pregado, a história de que ele doou o túmulo para que Jesus fosse sepultado será contada. Nós estamos 2 mil anos depois de que tudo isso aconteceu. E eu estou aqui na Cidade Nova falando dessa atitude lá do José de Arimateia, que ele foi uma coluna. Então veja, muitas pessoas ao longo da história, se a gente fosse realmente parar para ficar pensando em todas as pessoas que foram colunas na igreja do nosso Deus e que o resultado da vida dessas pessoas é que a igreja se tornou o que ela é hoje, não haveria tempo suficiente para a gente lidar, porque foram muitos os vencedores, foram muitos os que se tornaram coluna na casa do meu Deus, foram muitos que escreveram com a sua vida, com a sua dedicação, com a sua contribuição a obra do Senhor. A obra do Senhor. Eles escreveram com a sua vida, com a sua doação, e são exemplos. São exemplos para as nossas vidas. Volto a dizer, a maioria desse povo já morreu. Mas mesmo depois de mortos, eles ainda continuam falando. Eles foram colunas tão importantes na estruturação da igreja que até hoje, mesmo depois de mortos, eles ainda falam. Mas o que eu quero nessa noite é chamar a sua atenção para uma coisa: que Deus está chamando você para que você seja também uma coluna na casa do Senhor. Você ouviu isso? Essa semana nós estudamos aí no discipulado, né, aquele texto lá de João capítulo 15, que diz o seguinte, né? Não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vás e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Isso significa que nós também fomos chamados para sermos colunas, para sermos aqueles que sustentam a obra de Deus. Nós fomos chamados para sermos aqueles que se tornam o exemplo para que os outros sigam. Olha bem aqui para mim.
O apóstolo São Paulo, antes ele era um perseguidor da igreja. Ele não gostava da igreja. Ele queria destruir a igreja. Ele prendia os cristãos. Ele matava os cristãos. Ele achava que todo cristão era maluco. Ele entendia que o cristianismo era uma praga que tinha que ser exterminada. E ele queria ele mesmo exterminar essa praga até que ele creu, até que ele se converteu, até que ele se tornou um servo do Senhor. E quando ele se tornou um servo de Deus, quando ele creu de verdade. Ele chega a dizer assim: aquele que era o maior perseguidor se tornou o maior perseguido. Ele creu no Senhor Jesus. E quando ele creu no Senhor Jesus, ele se tornou uma coluna. Tanto que ele entrou até no grupo dos 12 lá, na marra, né? Como um apóstolo nascido fora do tempo, ele se colocou como um apóstolo. Foi uma briga feia, que ninguém queria aceitá-lo como apóstolo. Mas ele disse: eu sou Paulo, apóstolo, chamado por Deus segundo a vontade do Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo dos gentios. E se tornou o nosso principal, uma das nossas principais colunas. Quero dizer para você, olha, as doutrinas que nós temos hoje, elas estão baseadas nos ensinos desse camarada. Ele escreve essas epístolas que estão aqui no Novo Testamento. Quase todo o Novo Testamento é escrito por ele, onde ele está dando as bases, onde ele está mostrando como é que se crê, como é que se vive na presença de Deus, o que é ser cristão, o que é ser igreja, o que é ser verdadeiramente convertido. Ele se tornou uma coluna. E ele diz, inclusive, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Ele dizia: não sou mais eu quem vivo. O viver que agora eu vivo pela fé que eu tenho no Filho de Deus. Cristo vive em mim. Ele dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse homem, até hoje, é uma das principais colunas da igreja do nosso Deus. Mas veja, hoje, quem Deus está chamando para